Um ponto muito importante para entender que é o seguinte, no Estatuto da Criança e do Adolescente está previsto que a infração, o ato infracional é qualquer crime, das centenas de crimes previstos para os adultos, quando praticado por um adolescente, tá? Uma pessoa de 12 a 18 anos. Então, se o garoto falsificar o boletim, isso é uma conduta prevista como crime. O menino de 14 que mantém uma relação sexual com a namoradinha de 12, eu não estou aqui defendendo que deva, acho que tem que postergar o início da vida sexual, mas ele está cometendo, se você comparar, né, que manter relação sexual com menor de 14 é estupro de vulnerável, ele estaria, sob um aspecto formal, cometendo um estupro de vulnerável. Né? Eu acompanhei um adolescente que foi processado como pedófilo, tendo ele 15 anos e a mocinha, suposta vítima, 14. Então, o que acontece? O ECA, ele não discrimina ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente não discrimina os atos praticados, né? Tem lá uma gama de medidas chamadas de socioeducativas, mas que são punições porque estão relacionadas a um ato previsto como crime. Não é Esse assim? estatuto não poderia estabelecer diferenciação entre essas funções? Poderia, de certa forma, é o que se está pensando em termos de alargar o período de internação para determinados crimes. O que é muito importante deixar claro é que não existe, veja, pode existir desproporcionalidade, mas impunidade do adolescente não existe. São poucos os países que prendem adolescentes com 12 anos. O Brasil prende. O Brasil prende adolescente com 12 anos. Tá? Numa instituição de recuperação. Sim, mas isso não é... O nome é instituição de recuperação. Se formos visitar, são prisões. É uma perda de liberdade. O estado de São Paulo foi um dos estados que mais investiu, tá? Transformou a loucura que era a FEBEM na Fundação Casa, onde eles têm aula todos os dias, eles têm atividade cultural, eles têm atividade profissionalizante, tá? Tem gente que acha que não adiantou nada, eu leio diferente, porque levantem os números de São Paulo, né? Nós temos, dentre os internos em São Paulo, que são quase 9 mil, 1,5% por homicídio e latrocínio, ou seja, atos infracionais equivalentes. Né? Nós temos muitos casos por tráfico, mais de 40%, mais de 40% por roubo. Os números de São Paulo mostram que os atentados à vida, não importa o nome que se dê, são muito menores do que o resto do país. Então, isso é um ponto importante. Eu acho que esse investimento do Estado já reverteu. Outra questão, se você pegar, o pessoal fala, quando acontece uma situação como essa, existem dois discursos. Na minha leitura, são dois discursos equivocados. Né? Primeiro discurso, abaixa a idade penal, prende todo mundo com 15, 16 anos, porque já entende. É claro que já entende. Mas se eu abaixar a idade penal, eu não vou pegar só homicídio e latrocínio, eu vou pegar este universo. Eu vou pegar este universo que eu vou enfiar num presídio precocemente. Mas por isso que precisa ser separado o crime que se comete. Sim, eu vou homicídio criar, do furto. Eu só estou tentando explicar, pai, explicar que não existe essa impunidade que está sendo alardeada. Se eu abaixo para os 16 anos, eu não pego só latrocínio e homicídio, eu pego todo esse universo, eu jogo no presídio, eu crio mão de obra para o crime organizado. Né? Então, não é um problema de compreensão, é uma questão de política criminal. Vamos para os números. Só para eu completar esse raciocínio, que eu acho que isso é importante. Hoje, a maior parte dos adolescentes internados, que a gente chama internado, mas se for visitar Fundação Casa, é um pouco diferente. Visita os outros estados para ver. É prisão pior do que prisão para adulto. Então, não é educação, é pena. Não tem aula. Bom, então já está tudo equivocado a partir daí também, Uma pesquisa do CNJ, que está no site. É bom que é do CNJ, que não é de partido nenhum, porque esses assuntos são complicadíssimos, porque aí entra a questão partidária, quem é amigo de quem. Aqui eu não estou atrás de voto nem de cargo, entendeu? A pesquisa do CNJ mostra, são instituições piores do que as destinadas aos adultos. Hoje, a maior parte dos internados no Brasil inteiro e em São Paulo também são por tráfico e roubo. Tanto roubo à mão armada como roubo simples, sem mão armada. O tráfico, pelo estatuto, nem comportaria internação, porque pelo estatuto só poderia internar, né, por atos praticados com violência ou grave ameaça. Pois bem, o sujeito internado por tráfico, um adolescente, fica aos 3 anos. Ele fica aos 3 anos. Sabe quanto é que o adulto primário sem antecedentes pega? 1 ano e 8 meses. Porque a lei prevê pena mínima de 5 anos, mas quando é primária, pequena quantidade sem antecedentes, tem causa de diminuição. Acho que já mas você vai me desculpar, mas não é bem assim também, não. Aí, só mais uma coisa, o roubo.
sujeito que é condenado por roubo simples pega a pena mínima de 4 anos. Tem progressão, livramento, remissão pelo trabalho, tá? O adolescente fica os 3 anos. Se tiver a mão armada, fica os 3 anos. Tá como armado o adulto, pega 5 anos e 4 meses, que é a pena mínima, sendo primário e sem antecedentes. Ele fica 2 anos. Então, na maior parte dos casos de internação no Brasil, ou seja, mais de 80% que são por tráfico e roubo, o jovem fica mais tempo preso, porque não é escolinha, não é passeio, do que fica o adulto.